de situações de aprendizagem. E aí eu vou entrar numa parte que é muito peculiar, certo? E eu vou fazer aqui de cara já um exercício com vocês, que vai ser o exercício 2, tá bom? Vou fazer aqui um exercício, já que é Você o não, exercício. você não Como? vai fazer um, não? Você Não, não vai fazer um, não? sim, eu vou fazer depois desse aqui, tá? Que aí eu quero explicar uma coisinha para vocês. Esse aqui, eu já vou fazendo ele aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí, né? E aí, depois eu já vou fazer um com vocês que eu quero explicar umas coisinhas antes, tá ok? Beleza. Diz assim, um televisor de... Deixa eu pegar aqui minha caneta aqui. Um televisor de 600 watts é ligado por 4 horas sem que ninguém esteja assistindo alguma coisa. Se a eletricidade custa 10 centavos por quilowatt-hora, qual o valor final do custo em um mês? Beleza. O que que você tem que entender? Eu tenho que entender que esse televisor ele funciona, né, com uma potência de 600 watts e é ligado por 4 horas. Beleza. Outra coisa, o custo que isso vai me gerar tem que quilowatt-hora e custa 10 centavos a cada o quê? A cada unidade que isso é o quê? Mandado de energia. Pois muito bem. De acordo, pessoal, com o conceito de trabalho ou energia, trabalho é igual a potência. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui, depois deixa eu aumentar aqui. Beleza. Agora aqui ficou melhor. Beleza. Trabalho é igual a potência vezes a variação do tempo. Certo? Então, muito bem. Eu tenho a minha potência e eu tenho o meu período de 4 horas. Então, eu vou achar a energia que eu vou consumir. Qual Pois não? qual é, Ah, qual o nome dessa esse aqui. fórmula aí? Essa aqui é a fórmula da energia ou trabalho. Isso aqui é energia, Fórmula do trabalho. energia, energia ou trabalho. Em que eu tenho aqui trabalho, que é a letra tal, potência vezes o tempo, tá? Trabalho. Trabalho igual a É potência energia. vezes Isso, potência vezes o tempo, tá? Certo? É o João que falou? isso. Beleza. Então, trabalho ou energia é potência vezes o tempo, certo? Então, beleza. Então, vou colocar aqui meu trabalho total é o quê? A minha potência desse televisor, que é de 600, vezes o tempo de 4 horas, certo? Isso aqui, pessoal, vai me dar o quê? Um trabalho ou uma energia de 2.400 o quê? Joules. Lembre-se, joule é o quê? Potência, que é watt, vezes segundo. Então, trabalho ou energia, sempre a unidade é em joule, certo? Muito bem. Então, diz o seguinte, se a energia custa 10 centavos o quilograma-hora, o quilowatt-hora, perdão, qual o valor do custo em um mês? Beleza. Isso aqui, ele me deu em quê? Em 4 horas, certo? 4 horas. Então, é fazer o seguinte. Em 4 horas, o custo vai ser o quê? De 10 centavos. Centavos. Beleza? Isso aqui é uma regra de 3. Mas aí você tem que pensar o seguinte. Um dia tem o quê? 24 horas. E um mês comum, nós temos o quê? 30 dias. Então, você vai ter que fazer uma regra de 3, certo? Beleza. Quantas horas tem um mês? Então, vai ser o quê? 30 vezes 24. Então, vai ser o quê? X é igual a 30
vezes 24. Deixa eu fazer aqui 30 vezes 24, vai me dar 720 horas. Horas ao todo. No mês. Certo? No mês. Muito bem. Então, o que que acontece? Se eu tenho 4 horas e custa 10 centavos, quantas horas, então, em 700, quantos centavos terei em 720 horas? Quanto que isso vai me custar? Então, eu tenho aqui 720 euros. isso. Então, fica o quê? Multiplicação cruzada, a regra de 3. 720 vezes 10 dá 7.200. Igual a 4 vezes Z, 4Z. Beleza. Então, meu Z vai ser o quê? 7.200 dividido por 4. Certo? Então, 7.200 dividido por 4. Então, vai dar 1.800. 1.800. Como aqui está em o quê? Em centavos, né? É só você o quê? Dividir por 10. Então, ao todo, no mês, o meu custo vai ser de 180 reais. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Esse Z representa o quê? Esse Z aqui é o custo, tá? Que eu vou pagar no mês. Aqui representa o quê? Aqui representa uma regra em que eu tenho que calcular o quê? A quantidade de horas que eu tenho no mês, certo? Em um dia, eu tenho 24 horas. Em 30 dias, que representa um mês, eu tenho um X que representa o quê? 720. É só você pegar 30 vezes 24, 720. 1 vezes X dá X. Então, aqui eu tenho 720 horas no mês. Mas como diz que a cada 4 horas custa 10 centavos, quanto que isso vai me custar em um mês, certo? Isso aqui vai fazer o quê? 7.200 dividido por 4. Isso aqui dá 1.800. Como está em quilowatt, que é 10 ao cubo, se você passar para cima, né, é o quê? É como você estivesse dividindo por 1.000, que dá 0,01. Então, no caso, você irá pagar uma conta de 180 reais, somente com a televisão ligada, tá bom? Entendido? Entendeu? O que que eu Sim. vou? O que que eu volto de novo? Senão eu volto, viu? Tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Mas assim, na questão, Sim, é, pelo que eu tinha entendido, ela gasta 10 centavos por hora. sim. Mas você falou que é 10 centavos a cada 4 horas. Aqui, ó. Quanto tempo que tá ligado, ó? Já tá ligado a 4 horas. Entendeu? Tá vendo? Então você tem que multiplicar o quê? Vai ser 4 vezes esse valor aqui. Você não concorda comigo? É, que daria 40 centavos, né? Isso, aham. Por quê? Justamente. Beleza? Então é como se você fizesse uma proporção. Em uma hora tem 10 centavos, mas em 4 eu teria o quê? 40 centavos. Beleza? Você Sim, entendeu, João? Ou quer que eu explique de sim. novo? Eu entendi. Certeza? Uhum. Então tá. A hora que vocês estiverem prontos aí, pessoal, vocês me falem, tá? Pra gente ir pra próxima. É o negócio.
Para que vocês estiverem prontos, vocês me falem, tá? No caso, ali na, na fórmula, em Sim. vez da gente colocar 10 centavos, a gente colocaria. É como se você dividisse aí por 0,1, entendeu? Aqui, ó. Aqui é o quê? 10 dividido por 1.000. É como se fosse o quê? 0,01, certo? Uhum, Beleza? beleza. Beleza. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falem aí, tá, pessoal? Pessoal, se tiver amanhã, pior que vocês não têm aula, né? Tem que terminar tudo hoje, né? Porque se eu É. marcar aula amanhã, vocês não podem, né? Amanhã vocês vão na empresa, né? Não, Mas, pode marcar se quiser. é? Então tá. Amanhã é folga. Ok. Pode colocar só a resposta no exercício lá, só as respostas? Você tem que só colocar os cálculos aqui, né? Você tá perguntando, né? É. As perguntas não precisam, não. Aí você coloca assim, exercício 2, né? Aí você vem, aí escreve aqui, tranquilo. Não precisa colocar as respostas lá, não, tá? Mas tem gente que pega a lista, escreve em cima, sem problema também, viu? No caso, a gente teria que não só colocar o resultado, mas colocar a forma que a gente usou para chegar no resultado. Isso. Uhum. Ah, pessoal, eu cometi um erro aqui, ó. Aqui é 1.800 mesmo, viu? Tô vendo aqui, tá? Beleza? No caso, Que é- 1.800 reais, né? Isso. Que tava errado, tá? R$ 1.800. Eu que vi aqui, ó. Pode passar para frente se precisar. Tá, pode ir, então? Então vou passar aqui. Vou apagar aqui. Seguinte, pessoal. Falta 3 questões? Deixa eu ver aqui. Ao todo aqui, peraí. Agora, essa foi a 2, falta a 1, a 3, que eu vou explicar. Mas a E, unha. Ah, tá. Tem que ter a e explicação, no caso. falta a Ela 6. basicamente é só a definição de cada, né? Isso, uhum. Aquilo lá é só conceito, tá bom? Hum. Beleza. Então é o seguinte, Fechou. pessoal. Oi, pode falar. Não, não. Tá tranquilo? Uhum. Então tá, beleza. Seguinte, pessoal, eu vou fazer um apanhado aqui com vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do que vocês vão precisar na parte de conteúdo. Vocês vão precisar de trigonometria, trigonometria e números complexos. Mas por que isso, professor? É muito simples. Deixa eu melhorar aqui, peraí. É muito simples. Porque na indústria, pessoal, vocês não vão somente lidar com corrente do tipo contínuo, vocês vão lidar com um tipo de corrente o quê? Alternada, que nem eu falei com vocês. Porque a indústria, ela recebe esse tipo de quê? De energia, números complexos. Eu vou explicar aqui para vocês o que vocês vão se deparar lá na frente. Em números complexos. Beleza. Então, o que acontece? Dentro da indústria, pessoal, a matemática sempre esteve presente em diversas
observações e fenômenos dentro da indústria e também no cotidiano, certo? Então, muito bem. Quando vocês forem lidar com essa parte de energia, vocês vão lidar com o que nós chamamos de triângulo de potência. Triângulo triângulo de potência. Muito bem. Triângulo de potência. Beleza. O que que significa isso, pessoal? É muito simples. Vocês viram que trabalho é igual a potência vezes a variação do tempo. Ou seja, que potência, se eu quiser determinar a potência de alguma coisa, vai ser o que? O trabalho que essa coisa vai realizar, a energia que ela vai ter em detrimento do tempo. Se eu tenho uma coisa com muita energia, com muito trabalho, que vai precisar de muita energia, esse tempo vai ser o quê? Menor. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, num costume prático, você pegar uma CG 220, uma moto bem simples, com uma moto de, sei lá, 250 cilindradas. Obviamente que essa moto de 250 cilindradas, ela tem o quê? Maior torque, então ela tem o quê? Maior trabalho. E, consequentemente, ela acelera bem mais, ou seja, tem um tempo muito menor. Ou seja, a potência dela é o quê? Maior. É a mesma coisa que você pegar um carro importado. Vamos pegar, por exemplo, uma Ferrari e digamos assim, um Golzinho, né? Um Gol G5. Logicamente que a potência da Ferrari é o quê? É maior, porque o trabalho que ela vai desempenhar é o quê? Maior. Consequentemente, ela vai ter maior velocidade e aceleração. E fará isso com um tempo menor, tá ok? Então, temos isso aqui. Beleza. O triângulo de potência, pessoal, é o que vocês vão se deparar com um conceito na indústria, certo? Esse triângulo de potência, ele veio unicamente com o objetivo de quê? Garantir o quê? Que eu posso determinar a quantidade de potência que o meu sistema ou a minha máquina, né, no caso, vai o quê? Vai operar. Eu tenho aqui um ângulo φ, certo? E como vocês viram na primeira questão, nós temos aqui esse cateto, que é o maior, que chamamos de potência aparente, potência aparente, potência aparente, certo? Nós temos aqui a potência ativa, que é o cateto adjacente a esse ângulo, potência ativa. E nós temos aqui a potência reativa, que é o cateto o quê? Oposto, potência reativa. Reativa. O que que acontece, pessoal? Quando você recebe uma quantidade de energia, nem toda a energia que está vindo para a indústria, ela vai ser aproveitada, certo? Ela vai ser perdida em forma de calor, em outras formas também, beleza? Então, nessa primeira questão, eu perguntei a diferença entre potência aparente, potência reativa e potência ativa, certo? Então, aproveitando o desfecho, peço aí para vocês já colocarem potência ativa, que eu vou ditar. Potência ativa.
2 pontos. Quando vocês estiverem prontos, eu vou falar, tá? Pode falar. Beleza. Representa a potência útil que será convertida em trabalho. Ponto final. E será convertido em trabalho. Isso. Uhum. A explicação, por exemplo. Como que funciona? Ah, eu tenho, sei lá, um motor, ou vamos supor que uma coisa melhor assim, uma caldeira, que ela vai me consumir um trabalho de 734 quilojoules. É muita energia. Isso é, vamos supor isso aqui, certo? Então, o que que acontece? Dessa energia que vai ter aqui, apenas uma parte vai ser o quê? Utilizada. Se uma parte vai ser utilizada, também minha potência, apenas uma parte vai ser utilizada. Vamos supor que dessa energia aqui, 728 quilojoules é o que eu vou utilizar de energia, certo? Então, fazendo 734 menos 728, eu tenho uma perda de quê? 6 quilojoules de energia, certo? Pergunto a vocês, a potência aqui caiu um pouco, certo? Mas essa é a energia que eu estou utilizando, beleza? Pergunto a vocês, essa aqui vai ser a minha potência ativa? Sim ou não? 734 ou 728? 728. Muito bem. Então, é a potência mediante a esta energia que vai fazer com que a minha caldeira opere. Agora, potência reativa. Ativa. Potência reativa. 2 pontos. A hora que estiverem prontos, eu vou digitar. Pode falar. Representa a quantidade de potência. Representa a quantidade de potência que não foi aproveitada. Ponto final. Quantidade de potência que não foi aproveitada. Do exemplo que eu dei aqui da caldeira, pessoal. Se de 734 eu vou aproveitar 728, então esses 6 quilojoules aqui de energia, né, a potência dela aqui vai ser o quê? Aparente ou reativa? Reativo. Reativa, muito bem, certo? E agora vamos à potência aparente. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver mais a fundo quando fazerem um curso de eletrotécnica ou de engenharia no futuro. Mas eu já estou mostrando o que vocês vão ver lá na frente, tá? Aparente. 2 pontos. Representa a quantidade total
de potência gerada pelo sistema. Ponto final. Gerada pelo sistema. Ponto final. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar aqui, tá? Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, tá? Pode falar. Pode continuar, né? Seguinte, pessoal. Esse triângulo aqui, que eu mostrei para vocês, ele pode ser determinado o quê? Pelas relações da trigonometria, certo? Eu tenho aqui um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ, beleza? Lembrando, relações trigonométricas. Relações trigonométricas. Relações trigonométricas. Muito bem. O que eu tenho que lembrar aqui, pessoal? Eu tenho que lembrar o seguinte. As relações trigonométricas, elas são especificamente três principais: seno, cosseno e tangente. Quando eu quero calcular, por exemplo, o seno de algum ângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, ela sempre está o quê? De frente ao ângulo reto. Lembrando que, antes de qualquer coisa, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Nesse triângulo aqui das potências, eu tenho que θ mais 90 graus, que é o ângulo reto, mais φ, tem que dar o quê? 180 graus. A soma desses ângulos tem que me dar 180 graus. Aí vem a questão. Mas, professor, por que eu preciso saber isso aqui? É muito simples. Porque neste caso aqui, pessoal, quando vocês forem se deparar com a realidade, vocês vão perceber que o quê? A corrente que nós utilizamos é o quê? Ela é alternada. Ela pode vir com uma certa defasagem, ou seja, um certo ângulo, que não é que propriamente o ideal, que nem vem do que dessa curva vermelha. Ela pode vir desta forma. Então, quando eu sei, por exemplo, esse ângulo aqui de defasagem, eu posso determinar o quê? Um fator de potência, certo? Que é o quê? A correção para que minha carga seja o quê? A mais próxima possível desta azul aqui, que é o quê? É o gráfico da corrente alternada retificada, ou seja, o mais próximo do ideal, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Ou quer que volte alguma coisa?
Todo mundo entendeu isso aqui? Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui que eu falei agora? Sim. Beleza, então vamos voltar lá de novo. Então, beleza. Então, eu tenho que saber isso aqui. Então, o que que eu faço? Eu sei que θ mais φ vai me dar igual ao quê? 180 graus menos 90 graus. Então, θ mais φ é igual ao quê? 180 menos 90, 90 graus. Significa que esses ângulos são o quê? Complementares. Professor, por que que isso é importante? Porque quando vocês forem mexer na parte de indústria, esses ângulos é que vão determinar a amplitude da onda que está sendo gerada, complementares. Mesmo que as máquinas lá, tudo possa já determinar esses ângulos para vocês, vocês já têm a bagagem teórica do que acontece lá. Beleza? Então, muito bem. Então, vamos aqui às relações trigonométricas. Beleza. Eu vou adotar o meu ângulo φ aqui. Eu quero calcular o cosseno. Cosseno de φ é dado pelo cateto adjacente, ou seja, o cateto abaixo dele, pela minha hipotenusa, ou seja, o maior lado. Então, nesse caso, o meu cosseno aqui de φ, cosseno de φ, vai ser o quê? Cateto adjacente, que vai ser a potência ativa, potência ativa, dividido pela, o quê? Minha hipotenusa, que é a minha potência aparente. Potência aparente. Certo? Beleza? Outra coisa. Como vocês viram aí na figura, essa potência aparente aqui, ela é determinada em volt-ampere, certo? Que é a potência útil que vai ser utilizada. Não, a potência total gerada, perdão. A potência reativa é em var, volt-ampere relativo, e a potência ativa em watt, certo? Então, essas são as unidades de medida. Muito bem. Então, voltando aqui ao triângulo, o que que acontece? Eu achei o meu cosseno desse ângulo, certo? Quando eu tenho o cateto adjacente e o maior cateto, que é a hipotenusa, eu posso determinar o cosseno desse ângulo aqui. O que isso me prova? Me prova o quê? Que se a defasagem desse ângulo aqui for muito pequena, significa o quê? Que ele vai se aproximar cada vez mais. Se for muito pequena, mais ou menos assim, significa o quê? Que a minha potência reativa está diminuindo, certo? Que ela não foi aproveitada, e minha potência ativa está se aproximando perto do quê? Do ideal, que é esse parâmetro aqui, ó, que é esse cateto. Ah, professor, mas para que isso serve na indústria e no nosso cotidiano? Isso serve para eliminar cargas indesejáveis, certo? Ou seja, eu só vou pegar as cargas que eu estou utilizando, ou seja, apenas a energia que eu estou utilizando, como eu falei aqui para vocês. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Pode continuar? Pode continuar, pessoal? Pode sim. Beleza.
Porque aí qualquer dúvida vocês podem me falar, viu? Que aí eu paro e volto e explico de novo. Se eu quero calcular o seno desse ângulo, o que que é? Seno de φ. Seno de φ. Cateto oposto, potência reativa, dividido pela potência aparente. Certo? Potência aparente. Ah, professor, mas isso aqui me permite determinar o quê? Se a minha potência reativa é muito pequena, o que que acontece? A quantidade de energia que eu não aproveitei também vai ser menor. Ou seja, eu vou ter o quê? Uma maior eficiência, porque eu vou pegar somente a carga que eu quero trabalhar, ou seja, a potência útil, no caso a potência ativa, com quem o quê? Eu vou alimentar o meu sistema, minha máquina ou a minha indústria, certo? Isso aqui é muito importante. E nós temos também a tangente de φ, que pode ser determinada pelo seno dividido pelo cosseno. Muito bem. Então, a minha tangente é o quê? Seno. Eu já calculei que é potência reativa, reativa, dividido pela potência aparente. Potência aparente. Tudo isso dividido pelo meu cosseno, que é o quê? Potência ativa, potência ativa, dividido pela minha o quê? Potência aparente. Então, o que que eu faço agora numa questão de frações? Conservo essa primeira, né, que eu vou até aproveitar aqui o desfecho aqui, vou fazer isso aqui, copiar, colocar aqui no igual aqui, observa a primeira, e vou multiplicar pelo inverso dessa segunda, que vai ser o quê? Minha potência aparente dividido pelo quê? Minha potência ativa. Potência ativa. Certo. Então, como está multiplicando, posso simplificar de baixo com a de cima, certo? Porque são iguais. Então, o que que sobra? Potência reativa dividido pela potência ativa. Isso, pessoal, garante uma grande vantagem para você. Se você conhece isso, você sabe o que? A melhor forma de contornar o que? A amplitude da corrente, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Quer que eu volte algum pedaço? Eu volto. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Beleza. E por que agora os números complexos? No circuito, pessoal, vocês vão lidar com capacitores e indutores.
indutores. Certo? Muito bem. Capacitores, pessoal, são componentes eletroeletrônicos que armazenam carga elétrica. Então, aqui a função dele é armazenar. Armazenar carga elétrica. Carga elétrica. Beleza. Os indutores, pessoal, eles já são o quê? Servem para o quê? Gerar campo magnético. Professor, por que que é importante ter campo magnético? Ter campo magnético no motor, alguma coisa assim do tipo. É porque é através desse campo magnético, surgimento desse campo magnético, que máquinas como motores, por exemplo, elas vão ter o quê? Velocidade. Velocidade de funcionamento. De funcionamento. Funcionamento. Certo? Todo mundo está entendendo isso aqui, pessoal? Porque eu espero que todos entendam para a gente ir para a questão 2, que eu vou ter que explicar depois, tá? Todo mundo está entendendo isso aqui? Não tá difícil? Se tiver, vocês parem e me falam que eu volto de novo. Não tem problema. Eu quero que vocês saiam daqui é, conhecendo isso tudo, tá ok? Pode continuar, pessoal? Quando vocês falarem que sim, eu continuo, tá? Pessoal, pode continuar? Sim. Beleza. Então, seguinte. Isso aqui vocês precisam conhecer, certo? Então,
Beleza, eu estou passando isso aqui para vocês. Por que isso aqui é importante, pessoal? Que vocês, mais à frente, vocês vão falar de um termo chamado de impedância. Não precisa anotar isso aqui, tá? Impedância. Se eu mostrei para vocês que circuitos têm resistência, a impedância é o quê? A resistência de capacitores e indutores. E vocês vão utilizar números complexos, certo? Mas isso mais à frente. Beleza? Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui como que a trigonometria influencia diretamente na questão da energia que vai ser direcionada para o quê? O funcionamento da minha indústria, certo? Então, vocês viram a diferença de potência aparente, potência reativa e potência ativa, certo? Pois muito bem. Mas tem uma questão para finalizar. Existe, pessoal, alguns conceitos e que você tem que entender o seguinte: se uma carga vier muito acima, ou seja, extrapolar esse triângulo aqui, por exemplo, vier dessa forma aqui que eu estou projetando, pode vir uma sobrecarga ou pode ocorrer um curto-circuito. Curto-circuito. Circuito. Existem, pessoal, dentro da indústria e também nas nossas residências, espécies de quê? São elementos que visam o quê? Proteger o nosso equipamento contra esses eventuais problemas, que podem, o quê? Se vier uma corrente muito alta, pode danificar e até queimar, dar perda total. Para evitar esse tipo de situação, nós temos alguns equipamentos, que nós temos o quê? O relé térmico para a indústria, relé térmico, relé térmico, e nós temos também, né, o fusível. Fusível, certo? Isso aqui já vai para a questão 2. Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar isso aqui, tá? E aí eu encerro. Aquela questão 6, pessoal, eu acho que eu não vou cobrar ela, tá? Aquela questão lá, 6, eu não vou cobrar ela, tá ok? Essa aqui vai ser a nossa última, a 2, tá? Não vou cobrar ela, podem ficar tranquilos. Pode digitar, professor. Tudo bem. O relé térmico é um equipamento que protege o sistema contra eventuais curtos-circuitos. Ponto final. Quando ocorre um curto-circuito, é travada uma chave interna
que impede. Professor, depois de chave interna, o que mesmo? É travada uma chave interna que impede a passagem de corrente. A hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Pronto. Beleza. Eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Vocês deem uma olhada. Estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Sim, professor. Aqui, ó. Dentro do relé térmico, nós temos essa estrutura. Nós temos o contato móvel, o contato físico, fixo, o invólucro, a mola, a bobina e a armadura fixa, certo? Muito bem. Quando há uma passagem bruta, né, ou seja, muito elevada de corrente, esse contato físico aqui ele é acionado, aciona o invólucro, e o que que acontece? Essa mola aqui é comprimida, certo? Quando ela é comprimida, essa chave aqui é o que? Fechada e não há passagem de corrente. Por causa do quê? Da bobina. O que que acontece, pessoal? Quando tem uma corrente muito elevada, aqui, essa bobina, no campo magnético, dentro dela aqui, fica muito elevado. E isso ocorre o quê? O efeito Joule, ou seja, sobreaquece. Quando isso acontece, essa mola aqui, ela comprime, fecha essa chave aqui do invólucro, que fecha essa chave aqui do contato físico, em que não há passagem para o contato móvel, certo? E como que eu vou explicar isso? Acontece a partir disso aqui, ó. Acontece a partir disso aqui. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Olha só, eu vou ter aqui um voltímetro. E o que que acontece? Essa bobina, pessoal, ela é feita de quê? De espiras, certo? Espiras que há o quê? Um campo magnético circulando nela. E eu vou colocar aqui o meu ímã, né? Que vai representar o quê? Vai representar o quê? Um campo magnético que se aproxima dessa espira. Olha o que que acontece com o voltímetro. Quando ele aproxima, ele vai o quê? Diminuindo a minha voltagem e a lâmpada vai acendendo. Significa o quê, pessoal? Que quando há a passagem de campo magnético nessa bobina, há a passagem de quê? Energia elétrica. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Então, o que que acontece? Eu vou pegar aqui este ímã e vou aproximar ele o máximo que eu puder. A lâmpada acendeu até o momento que não acende mais. Até o que? Passa-se todo o ímã. Esse ponto vermelho aqui, representado por N, é o meu polo norte e esse aqui é o meu polo sul. Um ímã, pessoal, ele é indivisível. Você pode pegar apenas o polo norte aqui e dividir ele ao meio. Quando isso acontece, a polaridade dele muda, ou seja, nesse pedacinho vai ter um polo norte e no pedaço vai ter um polo sul, ou seja, ele é sempre indivisível. Então, eu vou fazendo o seguinte, estou aproximando de novo da bobina, é como se o quê? Nesse caso, o relé está tendo o quê? Uma passagem de corrente, de novo, representado aqui por esse ímã. Está ligando até o momento que o quê? Ele se fecha, certo? Não há mais passagem de quê? Campo magnético. Então, a lâmpada não acende mais. É sempre por esse princípio, certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui?
Quer que eu explique, ou quer que eu explique de novo? Todo mundo entendeu aqui? Quer que eu explique de novo? Ou tá tudo ok, pessoal? Vocês que decidem aí, que eu já tô quase terminando a aula aqui, tá? Todo mundo entendeu aqui? Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o que que acontece? Todas as vezes que tem um campo magnético, como esse aqui representado por cima, há uma passagem de corrente. Isso é demonstrado o quê? Pela a lâmpada acender. Olha só, até o momento que o que eu aproximo, ela vai acendendo. Nesse ponto ela acendeu. Acendeu, está acendendo até um ponto máximo. Isso acontece, pessoal, dentro de um motor de uma velocidade muito rápida. Então, o que que acontece? Tem um ímã lá dentro e ele vai passando, e ele vai passando. Se está ligando, está tendo o quê? Energia. Se está tendo energia, está tendo movimento nessa máquina, certo? Então, quando acontece uma corrente muito elevada, essa lâmpada aqui queimaria. E o que que aconteceria também no caso do motor? Queimaria também. E é por isso que, naquele caso do relé, ele fecha a chave, não deixa passar mais corrente e protege o seu equipamento. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, agora é o fusível. Tá certo? Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar. O fusível é um equipamento, um dispositivo, melhor, é um dispositivo que tem como função eliminar as correntes num curto-circuito. Ponto final. Basicamente, ele tem o mesmo princípio de funcionamento de um relé, tá bom? Essa aí já é a questão 2. Questão 6 eu não vou cobrar, tá? Beleza? Pessoal, vocês realmente entenderam isso aqui? Vocês realmente entenderam isso aqui? Pessoal, vocês realmente entenderam isso aqui sobre diferenças entre as potências? Sim. Como? Entenderam mesmo? Basicamente entendi. Então, beleza. Mais alguém, pessoal? Todo mundo entendeu? Porque senão eu volto de novo e explico aqui, tá? Não tem problema. Então, eu já vou encerrar aqui a gravação, tá?